de uma ajuda de um irmão ou irmã para ler um texto comprido na hora da mensagem. Um voluntário. Tem um voluntário, vai ler? Tá bom, obrigado. Não é agora não. Depois que terminar o culto, nós vamos embora. Brincadeira. Êxodos 20, de 1 a 18, na hora que for ler, tá bom? Êxodos 20, de 1 a 18. Minha responsabilidade nessa quarta-feira é dar um condensado histórico do livro de Êxodos e também de Levítico. E nós vamos começar então fazendo uma leitura, mesmo sentados, de Êxodos capítulo 1, que diz o seguinte, os primeiros 7 versículos. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou em sua casa. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José com todos os seus irmãos e com toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, que a terra se encheu deles. Então, o nome do livro de Êxodos, no original, em hebraico, esses são os nomes, é o que vai no título do hebraico, esses são os nomes, é a mesma coisa que tem em Gênesis 46, 8, esses são os nomes dos filhos de Israel. Então, quando Israel entrou no Egito, era uma geração pequena, mas 400 anos se passaram, uma multidão muito grande. Mas por que Êxodo? O nome Êxodo veio bem depois, no século III a.C., é o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia foram mudados para o grego koiné, no caso do Alexandre, o grande guerreiro grego, dominou o mundo de então, e ele queria helenizar toda a população daquela época, de todos os povos. Então ele mandou 72 judeus que traduzissem do hebraico para o grego koiné a Torá. Então, o que acontece? Eles colocaram o nome Êxodo, representa a saída, uma partida. E essa Septuaginta, que é conhecida, a Bíblia Septuaginta, ela foi do século III, a tradução, passando por vários tradutores e línguas e tudo, é sempre 70, porque Septuaginta é o dos 72 judeus traduzindo, e foi até o período do século I antes de Cristo. Então, Êxodo veio bem depois. No início, era conhecido com esses são os nomes dos filhos de Israel. Por quê? Porque Êxodo é uma continuação de Gênesis. A Bíblia não é nada mais do que uma trajetória. Nós vimos quarta-feira passada o pastor Tiago vai explicando cronologicamente toda a história do povo de Deus.
O escritor, nós sabemos que Pentateuco foi escrito por Moisés, os cinco primeiros livros, mas em Êxodos, em 17:14, então disse o Senhor: escreve isto para a memória no livro e relata-os ao ouvido de Josué. Deus falando a Moisés: escreve no livro. Josué 8:31, também depois de Moisés já haver falecido, como Moisés, servo do Senhor, ordena aos filhos de Israel, conforme está escrito na lei de Moisés, constatando que ele escreveu o livro de Êxodos. Jesus também, em Marcos 7:10, ele diz: porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a teu pai e a tua mãe, morra de morte. Então, ele cita Moisés. E também em 12:26, Marcos 12:26, Jesus diz: acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tens lido Moisés, que disse na lei? Isso está em Êxodo. Então, mais do que provado, que Moisés também escreveu o livro de Êxodo. Qual a data? Que ano que era mais ou menos? Pela história, nós sabemos que a princesa que achou Moisés naquele cerquinho de vime, porque os irmãos conhecem a história, os meninos que nasciam deveriam ser mortos. A mãe teve a ideia, e por Deus, iluminada por Deus, colocou num cesto, e aquela princesa que foi na beira do rio, ela tinha 14 anos, e ela é de 1500 antes de Cristo, então ela resgatou Moisés. Então, quando Moisés libertou o povo, isso já chega ainda 40 anos depois, então chega em 1445, quando o povo saiu do Egito, e começa então, um pouco antes, a história de Êxodo. Então, 1450, por aí, é situado o livro a história do Êxodo. E também o filho da rainha, que era a princesa Hatshepsut, o nome dela, ela teve um filho, Tutmose II, que foi o faraó das pragas. Então, a rainha mãe já era rainha nessa época, e o seu filho herdou então o trono do pai, e ele passou a ser o faraó do Egito, que o exército pereceu nas águas do mar, no Mar Vermelho. Também pela Bíblia, nós lemos em 1 Reis capítulo 6, versículo 1, sucedeu no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, mês de Zif, é o segundo mês, começou a edificar a casa do Senhor. Então, o grande templo que Davi tinha sonhado, que queria construir, sonho de empolgação, não, que ele sonhou, uma empolgação que ele teve, uma vontade tanta, ele, olha, eu habito em casas estucadas, a casa do Senhor está em tabernáculo. Ele quis construir, mas ele não pôde. Então, Salomão, no ano 400, sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos do Egito, e nós sabemos que o templo, isso é mais que comprovado, foi início em 996 antes de Cristo. Então, 480 mais 980,
mais 996, nós temos 1446, que casa com a data histórica, e a Bíblia também é história. O mundo se debruça também nos acontecimentos bíblicos, então dão certo a data da saída do Êxodo. Alguns creem 15 anos antes, outros 15 anos depois, 15 anos depois é 1446, mas temos a data da saída do Êxodo, quando eles partiram rumo à Terra Prometida, 1445, 446. Saíram e deixaram o Egito em frangalhos, totalmente com a economia quebrada. Aqui nós temos em capítulo 10, versículo 7, os servos de Faraó disseram-lhe: deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor. Até quando esses homens servirão de laço? Acaso não sabes que o Egito está destruído? Então, os egípcios, na cronologia dele, eles não falam dos desastres que ele teve na economia. Eles falam só no José, que era o homem que levou o Egito ao apogeu, mas com Moisés não tem quase sinais na história egípcia, mas o Egito desmoronou, morreu depois das pragas. Então os irmãos conhecem a história. Moisés foi falar junto com Arão, com o Faraó, ele endureceu, e Deus então, grosso modo, mandou as pragas. Cada praga é atribuída ao poder de um Deus que eles tinham, Deus destrói. Por exemplo, a água em sangue é a superioridade de Deus sobre Nilo, o rio Nilo, mas é um nome de uma divindade. Eles creem no Deus, o Deus do rio. Então Deus transforma a água em sangue. A praga das rãs é a superioridade sobre Epiquete, é uma deusa. A rã é uma figura de uma deusa. Então Deus destrói. Ele pega dos animais, aqueles que são conhecidos como deuses. A praga dos piolhos, ele pega sobre Sete, é o deus do deserto, deus da poeira. Inclusive os magos, quando compareceram perante Moisés, e o faraó, e o faraó também todo coçando, os magos se coçando, olha, isso é o dedo de Deus, é o dedo de Deus. Então a mão de Deus estava pesando sobre os egípcios, e é o Deus da poeira, a praga das moscas, a praga da peste nos rebanhos, a praga das úlceras no gado, a praga da saraiva, dos gafanhotos, das trevas, da morte dos primogênitos. Cada uma tinha um significado de uma divindade. Então ele tirou, Deus no seu poder miraculoso, ele tirou a confiança que eles tinham nos seus deuses, e por fim eles libertaram, culmina com esta frase, antes da 10ª praga: então os servos de Faraó disseram: deixa ir os homens, porque Moisés queria o Faraó deixava uma parte, depois outra, não ir muito longe, mas aí eles abriram o arsenal. Deixa ir, até quando os homens nos servirão de laço? Acaso não sabe que que o Egito está destruído? E eles foram, os irmãos conhecem a história, caminho do mar, o mar pela frente, atrás o exército de Faraó. Moisés toca a vara no mar, o mar se abre e eles passam a pés enxutos. Inclusive alguns críticos da palavra de Deus, eles acreditam que eles passaram num braço do mar em que havia somente vestígios de água, passava na canela, então é fácil.
mas a história conta que Faraó, o seu exército pereceu no Egito. Então é mais fácil a gente crer que Deus abriu o mar e eles passaram a pés enxutos, do que crer que um exército inteiro se afogou em águas passando pelo joelho. Mas eles passaram, mas a caminho da terra prometida, eles tinham um caminho mais rápido, que em 15 dias eles chegariam na fronteira com a terra prometida, andando rápido, com rebanhos, com as mulheres, as crianças. Vamos exagerar, em 3 meses, para eles estarem já na terra prometida. Mas Deus não permitiu, não levou. Diz que é na terra dos filisteus, para que eles, vindo à guerra, eles desanimassem. Mas assim que eles atravessaram o Mar Vermelho, começa a reclamação, 3 dias de caminhada, tem o que? Mara, águas amargas, e o povo foi reclamar com Moisés. E assim vai por 3 meses. Depois vem os amalequitas lutando contra o povo de Deus, que não queria que eles avançassem no território deles. Então, enquanto Moisés está orando, Josué vence o exército dos inimigos. E Moisés ainda põe uma bandeira: o Senhor é a nossa bandeira. Ele deixou com o marco sobre os amalequitas. O povo muito reclamão, mas 3 meses depois eles chegam no Monte Sinai, um monte de 2,5 quilômetros de altura, à beira. Crê-se que foi nessa região ali que 40 anos antes Moisés levou o rebanho do seu sogro, viu a sarça ardente e Deus dizendo que deveria ir ao Egito. Ele relutou, mas 40 anos depois Moisés chega naquela região de Edom, para lá. Eles ficam parados lá, mais ou menos quase 1 ano eles ficam. Mas o que eles fizeram lá? A construção do tabernáculo. Tabernáculo significa habitação de Deus. Deus tinha planos com Israel. Deus disse para Abraão: de ti farei uma grande nação, lá em Gênesis 12. A trajetória do povo de Deus culminou com José, e ele se tornando o líder do Egito, mas ele morreu, e com ele então morreu a força do povo, passou a ser escravo no Egito. Então Deus resgata eles do Egito, leva para no deserto. Lá ele dá os 10 mandamentos. Agora então, Deus não desiste do seu povo. Então, se eles não conseguiam servir a Deus de boa vontade, coração livre, ser fiel, ele dá os 10 mandamentos. Eu vou pedir para o irmão ler aí a construção do tabernáculo, e depois nós temos os 10 mandamentos. Êxodo 20, né? Uhum. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia
a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisas alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Então, Deus deixou para o povo esses mandamentos escritos, que eles pudessem ver, caminhar à sombra dos mandamentos. Quer dizer, Deus tirou eles, levou no deserto e depois instrui eles, manda construir o tabernáculo, né, como disse, o tabernáculo a habitação de Deus, um espaço mais ou menos como a nossa igreja aqui, que só poderiam entrar os sacerdotes, um lugar, o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, mas era a presença de Deus que se manifestava ali. Além do que, começou a ter uma coluna de fogo à noite, onde paravam o povo de Deus, tinha aquela bola de fogo à noite, eles ficavam tranquilos, e durante o dia a nuvem que caminhava. E além do que, essa proteção de Deus e a sua palavra, ainda eles tinham o maná que eles colhiam, tinha codornizes. Deus, então, na construção do tabernáculo, ditando os detalhes que tem no livro de Êxodo, os incensos para a casa da construção. O tabernáculo era com 4 coberturas e uma externa para aguentar o calor do dia, o sol, e também interno era um cetim todo azulado, bonito. Quem olhava de fora não havia beleza, mas por dentro ele era maravilhoso. Teve a arca da aliança que Deus manda construir. Então ele ficou um tempo ali, quase um ano, com o povo instruindo. Depois eles tiveram a guarda do sábado, que Deus deixa as instruções, e a coluna de fogo e uma bola, a nuvem durante o dia, que servia para direcioná-los, né, na sombra, naquele caminhar. Então eles poderiam do Sinai ali já ir direto para a terra prometida, mas eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto por desobediência, por não ouvirem a palavra de Deus. E haja visto que lá no deserto Moisés subiu para pegar as leis, e depressinha eles fizeram um bezerro de ouro. Deus diluiu aquele bezerro, fez eles beberem a água misturada com
aquelas coisas lá por causa da intolerância do povo de Deus com a palavra de Deus. Então, o livro de Êxodo é mais ou menos essa trajetória, a caminhada. Nós vamos ficar em pé agora, vamos cantar a meia voz, o hino 9, Santo, 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 não precisa piano, a capela mesmo, vamos cantar somente 2 estrofes, tá bom? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová Treono, és um só Deus supremo Criador. Santo, 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 justo e compassivo, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus supremo Criador. Eu vou estar lendo em Êxodo capítulo 40, verso 14 em diante, que são as últimas palavras de Êxodo. Diz: também farás chegar a seus filhos e vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que lhe ministre o sacerdócio. A sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E fez Moisés conforme tudo o que o Senhor ordenou, assim o fez. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, no primeiro dia, no mês que foi levantado o tabernáculo, Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases e armou as suas tábuas e colocou nele os varais e levantou as 2 colunas, estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e como o Senhor ordenara a Moisés. Então, eles estavam prontos para seguir. Obrigado. E aí, porque Levítico é o próximo livro, é uma história só, se funde. O livro de Levítico foi ditado, foi uma instrução de 30 dias, pouco antes do tabernáculo começar a se movimentar. Então Deus disse para Moisés, né, dá instruções para Moisés. O livro de Levítico no hebraico ele Javé chama, como que chamasse o povo do Egito está no deserto para ser do Senhor. Então ele chama. Aquilo que diz respeito aos levitas, os filhos de Jacó,
e Leia, o Levi, o filho de Jacó e Leia, ele teve então a geração, são os levitas. O livro de Levítico é mais sobre instrução dos sumos sacerdotes, o que eles deveriam fazer, era a função que eles deveriam exercer entre o povo de Deus como nação santa. E o nome foi dado mais tarde na Septuaginta, aparece o nome Levita, Levítico, mas no original é Ele chama. Então, com a Septuaginta veio o nome dos levíticos. Então, os levitas eram responsáveis por manter a ordem nos cultos e todas as instruções. Eu vou ler em Crônicas 28, 1 Crônicas 23, capítulo 28 a 32. 1 Crônicas 28. Bom, 23, não é 28 não. 23, verso 28. Porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição, para a flor da farinha, para a oferta de alimentos, para os coscorões ázimos, para as sertãs, para o tostado e para todo o peso e medida, e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor semelhantemente à tarde, e para oferecerem holocaustos ao Senhor aos sábados, nas luas novas, solenidades, segundo o seu número, o costume perante o Senhor, para que tivesse o cuidado de guardar a tenda da congregação e a guarda do santuário, a guarda dos filhos de Arão, seus irmãos no ministério do Senhor. Então, o livro de Levítico é uma instrução ao povo dos levitas. E a data está inserida dentro do livro de Êxodo, né? A gente pode colocar em 1445 a.C., foi escrito depois da construção do tabernáculo, em 30 dias foi o alvo da escrita, e é o início da marcha para Cades Barneia. Cades Barneia era a cidade que fazia fronteira com Canaã. Então, eles estavam na direção de lá. E aconteceu no segundo mês, aos 20 dias do mês, que a nuvem alçou o tabernáculo sobre o tabernáculo do testemunho. Número 10, 11 conta essa história. No segundo dia do mês, aos 20 dias do mês, começou a nuvem a se mover, e eles tiveram que seguir para eles. A mensagem que Deus estava não só conduzindo o povo pelo deserto, mas formando uma nação santa. Eles não foram pelo caminho mais prático, mais rápido, porque Deus tinha propósito, queria instruí-los, prepará-los muito para entrar na terra prometida. Então eles estavam formando, promover reverência nacional e individual à santidade de Deus, apresentando
condições que permitem a Israel aproximar-se dele, apresentar a sua presença santa entre o povo escolhido, porque eles não eram nação, eles estavam no Egito, eles eram escravos, eles não tinham muitos hábitos, costumes de nação. Então Deus está formando uma nação e formando do princípio de santidade. Ele diz aqui em Levíticos 20, capítulo 20, verso 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, vos separei dos povos para serdes meus. Tem muito de santidade no livro de Levíticos, e Deus pede, sede santos, porque eu sou santo. Então o povo tinha que ter a mentalidade de separado, de uma vida santa, e Deus não pede para eles, vocês devem ser santos como eu sou santo. Mas por que eu sou santo? Nós servimos um Deus santo. Nós não devemos ter os costumes e o hábito dos povos e vivermos uma vida diferente, santa ao Senhor. E existem instruções em Levíticos 18 até 24. Deus diz aqui para o povo, o adultério era proibido, era uma coisa que quase que comum, mas é proibido. O povo de Deus não deve adulterar. Relações incestuosas, culto a Moloque, oferecer os filhos a um Deus estranho, com o intento de apaziguar a ira, e com a morte, apedrejamento. Então, essa é uma coisa que eles estavam acostumados a ver. Agora, uma nação separada, pura. Homossexualismo não era permitido, não é permitido entre o povo de Deus, uma nação diferente. Bestialidade é o coito, né, do homem, da mulher com animais, né, que, por incrível que pareça, se a Bíblia registra, é sinal que isso existia, bestialidade. Recorrer a médiuns e o espiritismo, consulta aos mortos. Deus então deixando essas leis. Amaldiçoar os pais, amaldiçoamento dos pais, os filhos, pediam testemunha, se era constatada a testemunha, realmente a criança deveria, não digo criança, né, mas deveria ser apedrejado, na lei do Velho Testamento. E homicídio era punido com a morte. Então Deus passa a dar instrução para o povo, e também eles deveriam guardar as festas santas do tabernáculo. Quando eles saíram do deserto, passaram a morar em casas estucadas, eles não deveriam esquecer que um Deus bondoso que trouxe eles para Canaã e deu uma moradia para eles. Então, ele tinha uma Páscoa, Êxodo capítulo 12, a saída do Egito, a morte dos primogênitos, eles foram salvos. Então, comemorar a Páscoa, Pentecostes e outras coisas mais. Então, o livro de Levítico é voltado para o Egito, para os levitas, mas nós devemos usufruir do que eles ensinam, do que eles dizem, o dever dos sacerdotes, que na maneira santa deles conviverem. Eles estavam inseridos no livro de Levíticos. Então, fica aqui um resumo bem simples do livro de Êxodos e Levíticos. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós
Estamos vendo a trajetória do povo do Senhor, começando de Abraão, vindo por Êxodo, passando por Levíticos, mostrando o cuidado do Senhor, o não esquecimento do seu povo. Nós te agradecemos porque somos povo do Senhor. Nós vivemos nesse mundo de trevas, de escuridão, mundo de agonizante, mas graças a Deus, ó Pai, nós temos o Senhor que nos auxilia, nos orienta, nos guia, ó Deus, nos norteia, que nós possamos ter o mesmo carinho que tinham os servos do Senhor do passado em cultuar, em servir ao Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo mal, das tentações, ajuda-nos a ser um povo santo, separado, homens santos, mulheres santas, jovens santos, adolescentes santos. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, que nada que venha a misturar a nossa confiança no Senhor tenha forças, que nós ficamos sempre firmes nos teus caminhos. Nós te pedimos, nós te oramos em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.